صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, vamos começar a primeira parte com a palestra da senhora Hajia Samia sobre a história dos imames, como continuação do falar sobre a história do imam Reza. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Só me arruma o microfone. Precisa na mão? Ah, na mão é melhor. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, que a paz e a bênção estejam com o profeta Muhammad e com sua purificada família. Bom, nas aulas passadas nós já iniciamos um resumo da história do oitavo imã, Rida alayhi salam, que é o oitavo imã da linhagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a devoção do imã Rida alayhi salam. Como nós sabemos, todos os imãs, seus exemplos, eles eram cheios de piedade e relacionamento com Deus Supremo. Todos os imãs da mesma linha, da mesma fonte. Aqui, hoje eu vou falar o que foi relatado de companheiros do imã Rida alayhi salam naquela época que viveram com ele. Um dos seus companheiros relatou: quando eu viajei com o imã Rida alayhi salam de Medina para Merve, por Deus eu nunca vi um homem tão devoto a Deus como o imã Rida. Ninguém mencionava tanto Deus como ele faz. Em qualquer hora, tempo, hora, em qualquer momento, ele glorificava a Deus. Nunca vi alguém mais temente a Deus protetor e majestoso do que o imã. Logo que amanhecia, ele glorificava a Deus e o engrandecia, orando pelo profeta até o surgimento do sol. Aí ele se prostrava também e ficava assim até o amanhecer, prostrando, agradecendo a Deus. Depois de terminado isso, ele levantava e depois ele ia tratar dos problemas do povo, de todos aqueles que o procuravam, daqueles que pediam ajuda, auxílio. E temos também outra narrativa sobre o imã Rida alayhi salam, também narrada por um de seus amigos, que diz o seguinte: o imã, ele dormia pouco. À noite ficava de vigília, orando na maioria das vezes até o amanhecer. Ele jejuava muito, fazia muitos dias de jejum e ele falava: o jejum, este é o jejum da vida. Ele praticava, como todos os imãs também, a caridade. Ele também passava pelas noites escuras, aquelas pessoas já dormindo, ele deixava auxílio para elas, ajuda, sem ao menos soubesse que era o imã, sem se identificar, porque ele fazia realmente tudo isso não perante as pessoas, ele fazia tudo isso perante a Deus Subhanahu wa Ta'ala. Essa era a intenção dele. Agora vou falar um pouquinho sobre o movimento científico na época do imã Rida alayhi salam. Nós sabemos que na época do sexto imã, do sétimo imã e no oitavo imã, que é o imã Rida, foi uma época que expandia o movimento científico. Nele ficou as pesquisas, começaram a especificação do conhecimento, do ensino, começou a corrente filosófica,
começou a escola do espiritualismo. Enfim, nessa época o movimento também começou sobre as traduções e os registros em vários idiomas. Então foi a época da ciência, foi a época em que a filosofia se destacou. Então dizem que esta época foi o auge do Islã, auge do islamismo, principalmente daquele conhecimento profundo. Agora, o califa Abbásida al-Ma'mun, ele era o governante na época do Imam Rida alayhi salam. Sabemos, como falamos nas aulas passadas, como esse califa Abbásida al-Ma'mun, como ele era em relação aos Ahlul Bayt. Ele e outros também governantes abássidas, eles torturavam os Ahlul Bayt, eles faziam de tudo para que o verdadeiro Islã assim desaparecesse. Eles queriam governar na maneira que o Islã vivesse com eles. Então, esse califa, o que ele fazia? Então, ele sempre queria, ele ajuntava os sábios dele da época, ele queria que sempre chamava o Imam Rida para fazer muitas perguntas para ele, para ver se em algumas coisas o imam não poderia responder ou não saberia responder, para desmascarar ele assim na frente das pessoas. Então, tem esse notável homem chamado Muhammad ibn Isa al-Yaqini. Lhe apresentou 15.000 questões, os quais foram resolvidas satisfatoriamente pelo imam. E um dos amigos do Imam Rida disse: nunca vi alguém mais sábio do que Imam Rida alayhi salam, e todo erudito que o conheceu, ele apoia o meu testemunho. Ele realmente, porque a sabedoria dele, tudo que ele possuía, não era igual assim os sábios da época assim. Ele tinha o conhecimento, ele tinha aquele algo a mais que era divino. Deus deu para ele algo a mais que os outros seres humanos comuns não possuíam. A sapiência, a sabedoria. Então, certa vez, este califa Ma'mun, ele reuniu em assembleia vários eruditos e começou a fazer algumas perguntas. Eu selecionei umas 3, 4 aqui perguntas, só para vocês verem como ele perguntava e como ele respondia. Ele pergunta, a primeira pergunta de uns desses emissários do Abbásida Ma'mun pergunta para ele: onde esteve Deus e como era? E em que ele se apoia? Agora vamos ver a resposta inteligente do imam. Ele responde: Deus criou o local, por isso não havia local. Deus é como é, portanto não poderia ser de outra forma. E ele se apoia no próprio poder. O imam pretendeu com sua resposta esclarecer de que Deus em sua majestade criou o tempo e criou as situações. Daí não poderia antes dele existir um tempo e nem situações. E como antes dele nada existia, Deus só poderia contar consigo mesmo. A segunda pergunta fizeram para ele: o que significa o poder de Deus? Aí ele responde: são as suas ações e nada mais. Se ele ordena seja, então será. Sem pronúncias nem pensamento e nem como será. Agora ele pergunta: o que é o imamato? Aí o irmão responde: Deus não levou para junto dele o profeta antes que se completasse a doutrina do Islã. E revelou-lhe ao Corão, e ele glorificado seja, disse na peregrinação: hoje completei a religião para vós, tenho-vos agraciado generosamente e vos aponto o Islã por religião. E também, continuando no versículo depois, fala: ó mensageiro, proclamo que te foi revelado por teu Senhor, e se você não revelar isso, você não terá cumprido a tua missão, e Deus te protegerá dos homens, pois Deus não ilumina os incrédulos. Então, o ministério do imã é o califado de Deus e de seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Esse é sobre o imamato. Aí ele pergunta: o que é o conceito? O imam responde: existem conceitos em camadas.
Se analisarem a má ação de alguém e aprovarem, já tiveste um mau conceito. Se pensarem que alguém fez algo e dele obtiveres a bênção do vosso Senhor, e se Deus o abençoou, é então um bom conceito. Aí perguntaram, o que é melhor na devoção? Aqueles que pelo bem se consultaram, e se erraram, pediram perdão, e se foram atendidos, agradeceram, e se ficaram aflitos, eles rogaram, e se ficaram irritados, perdoaram. E para finalizar, o que significam as palavras de Deus? É uma parte de um versículo. E os abandonou na escuridão onde nada se enxerga. Não se pode descrever que Deus abandona tal como fazem as suas criaturas, porém, ao saber que elas não renunciam à blasfêmia e à aberração, Ele afasta delas o auxílio e a benevolência, deixando a opção ao critério delas. Então, dessa maneira, o imã respondeu várias perguntas. Então, aqui a gente vê que realmente Deus, subhanahu wa ta'ala, só realmente quando a gente se afasta dele, quando a gente continua no pecado, somente assim, nesse estado, Deus esquece de nós. Por quê? Só pela porta do arrependimento, Deus realmente, pela porta do arrependimento, podemos voltar a Deus. Pedimos a Deus, subhanahu wa ta'ala, que nos conceda sempre o discernimento para a gente poder sempre analisar o que é certo e o que é errado. Se errarmos, Deus sempre deixa a porta aberta e que nós aproveitamos dessa oportunidade para estarmos sempre assim, relacionados, conectados com Deus subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Perguntas? Essas perguntas eu não sei responder, o Chico está aqui. É que isso é só assim, mas devia ter perguntas um pouco, né? Vamos ver depois. Precisamos ler mais para perguntar. Ler mais, exatamente. Agradecemos, senhora Hassamia, com essas palestras iluminadas que cada semana temos aqui. Falarmos que a importância dos imames exatamente são importantes porque todos que chegou para nós depois de revelação do Alcorão Sagrado para profeta, tudo que chegou para nós é através deles. Vocês podem ver, por exemplo, todas as religiões, existe um ponto que eles recebem revelação, o profeta recebe revelação, mas depois caminho muda. Nós queremos chegar exatamente através dos 12 imames e todos ditos narrativos deles, chegar exatamente na mesma revelação que chegou para o profeta, sem nenhuma mudança e divergência. Isso é muito importante. Vocês podem ver, tem muitos muçulmanos agora, com hábitos diferentes, alguma sufi, alguma com muita diferença. Qual é certo? Qual é mais lógico? Qual tem raciocínio? Por isso que nós temos essa aula e vamos continuar. Agradecemos você. E agora temos um material muito importante da senhora Shadia sobre um assunto que acho que estamos esperando mais do que 4 meses para essa palestra. E graças a Deus, hoje é dia. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Como eu posso voltar aqui? Qual que eu vou... tá no mal, né? Tá.
Salam aleikum a todos. Bom estar aqui hoje. Vamos lá. A palestra chama De Volta à Era Pré-Islâmica, né? Eu posso ir apertando por aqui, né? Bom. Antes do advento do Islã, a sociedade árabe vivia nas trevas. Não havia um governo, não havia uma organização política. Elas viviam em tribos e existiam chefes dessas tribos que mandavam em cada tribo. Sem um governo, os chefes das tribos, com os homens mais influentes, eram obrigados a defender seus membros. Aí, como vocês podem ver, aconteciam muitos crimes, muitas guerras, porque não haviam leis, eram mais assim, era com as próprias mãos. Tinha um problema com uma tribo e outra, aí eles resolviam através da batalha. E a guerra, ela era também até uma forma de prazer. Eles gostavam de fazer guerra, porque mostrava que aquela tribo era muito poderosa, mais que a outra tribo, tá? Na economia, os cristãos e principalmente os judeus dominavam, né? Antes de vir o Islã, os judeus eles dominavam porque eles tomavam conta da agricultura, tinham comércio de armas e também existia assim comércio entre diferentes regiões, Iêmen, Bahrein, Síria. E havia também, infelizmente, a escravidão, né? A escravidão era muito comum naquela época, né? Socialmente falando, a sociedade era patriarcal, ou seja, era uma sociedade machista, que o homem tinha domínio sobre as mulheres. As mulheres não tinham direito nenhum antes do Islã. A mulher, ela era vista como apenas um objeto e como se fosse uma prioridade, uma propriedade do homem. Por exemplo, o homem podia ter quantas mulheres ele quisesse. E quando ele morria, essas mulheres iam para os filhos dele, menos a própria mãe, né? Tipo, elas eram herdadas para os filhos, né? Isso mostra que a mulher, assim, ela era um bem do homem, né? Isso as mulheres que sobreviviam, porque muitas mulheres, elas eram enterradas vivas antes mesmo de crescerem, porque para a família aquilo lá era uma vergonha. Ter uma mulher era uma vergonha como filha, né, vamos dizer assim. E mesmo que a família não quisesse fazer isso, a sociedade pressionava. Então eles tinham que matar a própria filha às vezes. Também tinha a prostituição, assim também como a bebida e os jogos. Eles viviam, imagina como que era a sociedade, né? Eles viviam entre jogos, mulheres, brutalidade, guerras, etc, né? A religião, no geral, a religião era politeísta, eles adoravam vários deuses, mas também existiam os cristãos e os judeus, e também um grupo chamado de monoteístas, que é aqueles que acreditavam na lição de Abraão, nas lições de Abraão, como a família do profeta Muhammad é de Imam Ali, quer dizer, já tinha esse monoteísmo, que eles já acreditavam em algumas tribos. Educação, poucas pessoas podiam ler ou escrever naquela época, e quem podia, geralmente se expressava através de poesias, poemas e tal. Naquela época, os mais sábios eram os cristãos, porque eles tinham conhecimento, porque eles tinham manuscritos do Império Romano, Império Grego, e eles entendiam, né? Eles entendiam essa língua, então eles eram os mais sábios. Mas na era pré-islâmica, não tinha assim muito conhecimento, era uma coisa mais oral, não tinha tanto estudo, né? Então, o que podemos observar é que a era pré-islâmica, a existência de escuridão, de trevas, a falta do conhecimento, barbaridades e opressão. Então, era uma ignorância total, né? No entanto, tudo isso mudou com o advento do Islã e o profeta Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
محمد وآل محمد. A civilização árabe islâmica passou a ter luz, uma luz chamada de conhecimento. O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ele veio trazendo essa luz. Imagina como está tudo escuro mesmo, e alguém vem e liga aquela luz assim, né? O profeta disse: a tinta do sábio é mais sagrada que o sangue do mártir. Então, para você ver quanto o conhecimento é mais importante até do que a própria luta, do que a própria batalha. Busque o conhecimento do berço ao túmulo também. Aqui. Ele incentivou tanto conhecimento que isso começou a ser o fator de mais importância para um homem. Então, e para a mulher também. Então, quem tinha mais valor naquela época eram pessoas que tinham conhecimento. Até antes era quem? Eram os árabes que iam para a guerra, eram os árabes que tinham mais ouro, não sei o quê. De repente, isso já não valia mais. O que valeu foi o conhecimento de um homem. É isso que o profeta fez valer, vamos dizer assim. Ele criou um governo baseado nas leis de Deus. E o mais incrível, ele uniu os árabes e os não árabes sobre a bandeira do islamismo. Tá? E foi assim, né? Após a sua morte, depois... Calma aí, antes disso... Ele uniu os árabes todos, tal, e os cristãos e os judeus que viviam nessa comunidade islâmica, eles tinham seus direitos, eles eram respeitados, e eles colaboravam para fazer traduções para o árabe, do Império Romano, tal. Então eles participavam dessa comunidade. Após a morte do profeta, a arte, a ciência, a astronomia, tudo isso continuou, né? Continuaram em auge. E grandes homens ilustres marcaram a história. Surgiram muitos homens, muitas descobertas, muitos pensamentos. Farmácias, hospitais e universidades foram pela primeira vez construídos na história. A primeira farmácia foi construída em Bagdá. Então, quer dizer, ninguém fala disso hoje em dia, né? Como eles eram. A civilização islâmica dominou o mundo por 7 séculos. E esta foi a Era de Ouro. Olha, eu estudei 1 mês isso daqui, 6 meses isso na faculdade. Como os árabes, a civilização árabe islâmica dominou o mundo, como eles tinham muito conhecimento, e isso é muito detalhado. Isso aqui dá para dar várias palestras só sobre isso, é muito grande. Mas no momento o assunto não é esse, né? Então vamos continuar. O Ocidente. Infelizmente, o Ocidente não retratou os muçulmanos nessa Era de Ouro, mas sim sua Era de Trevas. O Ocidente ele não mostra esse lado brilhante da civilização islâmica, ele mostra o lado negativo. Aqui fala, né? Segundo o escritor Edward Said em seu livro Orientalismo, criar uma imagem do Oriente Médio atrasado, misterioso e inferior seria necessário para que países ocidentais pudessem agir com o pretexto de ajudar, mas na verdade estariam apenas tentando se beneficiar. Então foi necessário criar uma imagem ruim dos árabes e muçulmanos para que, por exemplo, os Estados Unidos falassem assim: coitado desse mundo árabe, temos que ajudar esses povos, eles estão todos atrasados, esses muçulmanos precisam de nós. Como uma desculpa para eles entrarem lá e tal, e conseguirem os benefícios. Tem esse Dr. Jack Shaheen, ele fez um livro sobre os filmes de Hollywood em relação aos árabes e muçulmanos. Nesse livro ele conta que 25% dos filmes produzidos em Hollywood incluem a figura do árabe, ou muçulmano, né? Mas apenas 1% não degrine a sua imagem. O resto, tudo é distorcendo, falando mal, sei que lá. Né? Tá. E isso daí, qual é o problema disso? Quando você fica mostrando muito tempo na televisão imagens ruins sobre um povo, o mundo acaba não tendo a mesma compaixão, a mesma empatia, etc., por esse povo. Ele fala, por exemplo, quem já viu aqui filmes
de muçulmanos sendo mostrados como vítimas, ou como, principalmente que nem a situação da Palestina. Não tem um filme americano assim que mostra assim realmente isso. Quem já viu um filme aqui mostrando muçulmanos ou árabes sem ser como vilões ou terroristas? Um filme assim que mostra eles sendo vítimas. Não tem. É muito difícil, né? Então, o que é muito importante é que, porque eles quiseram mostrar uma imagem ruim dos árabes, principalmente por causa desses fatores: o conflito árabe-israelense, a revolução iraniana, petróleo e outros recursos naturais e razões territoriais. Por essas razões, eles tinham que apresentar uma imagem que não é boa sobre os muçulmanos e sobre os árabes, porque isso aqui envolve muita coisa, muito dinheiro, muitos interesses, muita manipulação, etc. Tá? Enfim. Esse Dr. Jack, ele mostra vários exemplos de que como a televisão retrata os muçulmanos. E ele começa a falar desse desenho Aladdin, que é um desenho infantil. Todo mundo já sabe, já ouviu falar, as crianças todas já assistiram. Ele começa um filme em inglês, se você for traduzir, essa é a tradução: eu venho de uma terra distante, onde eles cortam sua orelha se não gostam de seu rosto. É bárbaro, mas é a minha casa. Então, imagina a imagem de uma criança, que a criança vai ter dos árabes já. Ele já está vendo que o Aladdin mora num país que corta a sua orelha. Né? Então, para você ver. Isso é uma imagem infantil. Olha como está sendo desenvolvida a imagem. Depois, aqui esse Dr. Jack, ele fala de muitos filmes. Aqui eu só citei alguns que mostram os árabes como inimigos, que mostra árabes aprisionando mulheres, árabes são chamados de animais. Tem vários filmes que eles só fazem isso, né? Então, o preconceito contra os árabes e os muçulmanos foi criado por uma sequência de imagens ocidentais, assim como na época do nazismo se fazia propaganda contra os judeus, tá? No entanto, não podemos apenas culpar o Ocidente e sua mídia. Devemos olhar para a nossa comunidade e ver que as pessoas que se dizem muçulmanas estão fazendo barbaridades pelo mundo. Não adianta a gente falar culpa dos Estados Unidos, a culpa é nossa, a culpa é desses grupos extremistas, a culpa é, né, dentro da nossa comunidade. Porque sempre culpar os outros é mais fácil. Você fala assim, fulano tem culpa, né? Então, temos que ser verdadeiros e ver que dentro da nossa comunidade há culpados. Temos que lutar contra esses grupos extremistas. Como a gente pode fazer isso? Como a gente pode fazer isso? Hoje eu falei para o Judson. Ele falou assim, explodindo eles. Eu falei, não, né? Como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer com boas ações. Primeiro, se você é bom com o seu vizinho, ele sabe que você é muçulmano, ele vai falar, olha, muçulmanos todos não são terroristas, né? Tem alguns que são bons. Enfim, tem também formação e promover a imagem correta do Islã, que é muito importante, porque as pessoas vão saber o que é o Islã de verdade, né? Tá. Isso é uma responsabilidade de todos nós, cada um da sua maneira, cada um na sua casa, todo mundo. Tá. Mas por que eu chamei essa palestra de volta à era pré-islâmica? Por que vocês acham? Eu acho que você é muito boazinha e você queria mostrar para nós o lado real da história islâmica. Pode ser, tem a ver. Ó, de volta à era pré-islâmica, por quê? Infelizmente, desde o século XII, a civilização islâmica entrou em declínio. Não valorizamos mais a arte, a filosofia, a ciência, o conhecimento. Nosso pensamento se limitou. Isso eu falo como geral, comunidade islâmica geral, não só os extremistas, nós, eles, todos. Infelizmente, na minha opinião, né? Enfim. E aqui de volta estamos como na era pré-islâmica. E aí você pega bebida,
jogos, mulher, essas coisas. Que eu ia falar também? Esqueci. Mulheres sendo vendidas sem direito nenhum. Isso é na Síria, né? Que esse Daesh, o ISIS, o Estado Islâmico, ele vende as mulheres segundo alguns padrões, idade, beleza, etc e tal. Aí, Estão fazendo isso. então, isso daí é só... Na verdade, isso é só uma propaganda para mostrar o que estão fazendo lá, né? Não é a foto real do... Muitas armas, pouco estudo. É o que está acontecendo hoje em dia também. Então, a gente voltou à era pré-islâmica. Como é igual, como era e como estamos, né? Tá. Hoje vivemos como na era pré-islâmica, onde a cultura árabe prevaleceu sobre os ensinamentos do nosso profeta. Então é muito sério, porque a cultura ela ficou acima da nossa religião, bem acima. Bem acima. Infelizmente, nos tornamos ritualistas, pouco espirituais e paramos no tempo. Seguimos aqui, né? E paramos no tempo. Quase tudo é pecado, inclusive pensar e questionar. Tipo assim, se você pensar muito e questionar muito, já não é bom, você já está questionando além da caixa. Por exemplo. Seguimos regras, mas perdemos a essência. Esquecemos que o profeta Muhammad foi um homem de mente aberta. Imagina que naquela civilização escura, o profeta Muhammad ele veio, clareou. Ele era um homem de mente aberta, ele não era de cabeça fechada, ele era bem diferente. Assim, no meu modo de ver, ele era uma pessoa de cabeça muito aberta e ele trouxe civilização, com regras, mas também com liberdade. Ele quis que o homem deixasse seu lado animal e se tornasse mais humano. Pois em uma sociedade mais pura e evoluída, não precisamos de tantas proibições, porque ele queria que a sociedade fosse evoluindo. Eu acho que era isso, né? Ele era a luz que ainda existe na mente de alguns, daqueles que acreditam e daqueles que questionam. Por isso, irmãos, hoje digo a vocês, questionem. Questionem aquilo que aprendem. Busquem conhecimento e pensem sobre aquilo que aprenderam, porque só a verdade é digna de tanta fé. Salam aleikum. Ai, fiquei com sede. Boa palestra, muito interessante. Perguntas? Senhor Batista, começa você. Eu vou fazer uma pergunta simples. Não dificulta muito, hein? Muita gente aqui vai saber responder, mas eu preciso perguntar. Porque eu também fui questionado outro dia e eu dei uma versão e as pessoas acabaram ficando com Obrigada. No Alcorão tem algum versículo, algum capítulo que fala que a mulher é obrigada a usar o hijab? Você está perguntando para mim? Não, o Sheik está aqui do lado. Não, porque para mim eu tenho várias ideias sobre esse assunto. Melhor perguntar para o Sheik. Então o Sheik é a pessoa mais apropriada para responder. Tem, Sheik, no Alcorão, algum versículo, algum capítulo? Se eu vou responder, só pedindo. Eu estou acompanhando aqui com relação à audiência, né? A gente está com os irmãos lá da fronteira da Amazônia, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de São Paulo acompanhando, o pessoal está gostando da colocação com relação, foi falado aqui, sobre a questão da educação no Islã. Se for responder, só responde lá para as pessoas poderem, que estão acompanhando na internet, poderem acompanhar a resposta. Ah, que legal, não sabia, estou acompanhando. Aí, oi, então, né, gente? Falasse antes, né? Então, melhor levantar, né? Não fez tanto. Então, já só voltando à pergunta, se era a questão do irmão Batista, ele perguntou exatamente sobre a questão do hijab e a referência no Alcorão sobre isso. Sim. Sobre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja nosso Senhor do Universo, paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e a família profética dele. Pode só falar no microfone, só desculpa. Tá? Sobre Deus, se existe algum versículo no Alcorão Sagrado que é obrigatório usar o Deus ou não. Isso, sim, bem claro, nós temos no Alcorão Sagrado versículo que está falando, tem que usar esse hijab. Surat An-Nur, capítulo 2, versículo 31. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Avisa para os crentes que parar e fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos não e ficar cego, não. Quando está encontrando algumas pessoas, por exemplo, um homem da mulher, não olhar a ela com outra visão. E وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Avisa para elas, as mulheres, para descobrir, para cobrir, não mostrar a sua beleza para outras pessoas. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. Não mostram a sua beleza para outras pessoas. A sua beleza, cabelo das mulheres, não a beleza dela. Isso é uma coisa que é bem claro que existe no Alcorão. إِلَّا مَا ظَهَرَ. Essa parte que temos os títulos, está falando com o rosto dela e os duas mãos, não tem problema, vamos mostrar as outros lugares. Como é a beleza dela, não é só que estão usando as mulheres da brincos, certo? Brincos que estão usando, não é só isso. O corpo dele, beleza dele. O corpo dela, beleza dela. Tem que cobrir. Isso é a palavra de Alcorão Sagrado que está falando. Depois está falando que وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Que tem que cobrir o cabelo até o pescoço. Essa parte do Alcorão Sagrado que você tem a nuvem. Você pode traduzir aqui também no Surat An-Nur. Eu conheço o tradução. Capítulo, acho. Capítulo 9. Mas número? Alguém sabe capítulo Nur, qual que é o número? Ah, 24, é. Então, vamos lá. Que versículo? Versículo 31. Tradução. E dize às crentes que baixem suas vistas e custodiem seu sexo e não mostrem seus ornamentos, exceto o que deles aparece, e que estendam seus sendais sobre seus decotes, e não mostrem seus ornamentos, senão aos seus maridos, ou a seus pais, ou aos pais de seus maridos, ou a seus filhos, ou aos filhos de seus maridos, ou a seus irmãos, ou aos filhos de seus irmãos, ou aos filhos de suas irmãs, ou às suas mulheres, ou aos escravos que elas possuem, ou aos domésticos dentre os homens, privados de desejo carnal, ou as crianças que não descobriram ainda as partes pudentas da mulher.
e que elas não batam com os pés no chão, para que se conheça o que escondem de seus ornamentos. E voltai-vos todos arrependidos para lá, ó crentes, na esperança de seres bem-aventurados. Sim. Essa tradução. Além disso, outro capítulo também, capítulo Ahzab 33, capítulo 33 ao Corão Sagrado, versículo 59. Aqui também, capítulo 33, versículo 59. Aqui também está falando: Ya ayyuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna. Aqui também está falando, avisando que se pode estar. Ó profeta, dize a tuas mulheres e a tuas filhas e as mulheres dos crentes que se encubram em suas roupagens. Isso é mais adequado para que sejam reconhecidas e não sejam molestadas. E Allah é perdoador, misericordiador. Tá bem claro, dois lugares ao Corão Sagrado está falando sobre essa parte que tem que cobrir. Além disso, como que sabemos, nós temos ao Corão Sagrado, todas as detalhes não existem ao Corão Sagrado, certo? A oração é obrigatória, mas quantos ciclos? Quando não existe ao Corão Sagrado. Através dos títulos está explicando para nós que a oração de manhã tem que ser antes de nascer o sol e também 2 ciclos. Isso não existe no Corão Sagrado. Através dos títulos, através do que o profeta Muhammad, a base do esteja com ele, a mesma coisa, também nós temos bastante ditos que o profeta Muhammad e sallallahu alaihi wa sallam e Ahlul Bayt, eles falaram sobre o véu. Agora, o véu não foi obrigado, não obrigaram a usar as mulheres o véu no Islã. Antes do Islã, isso foi obrigado antes do Islã. Isso se entramos, estudamos, hoje perguntamos, entramos na igreja, Maria está com véu ou sem véu? A imagem da Maria que hoje existe, está com véu ou sem véu? Com véu. Com véu. Eu fui para Curitiba, lá, museu. Entrei no museu e a gente estava assistindo as fotos. Cheguei uma foto e as mulheres, como as mulheres muçulmanas, elas têm véu, tudo isso. Perguntei essa foto para qual cidade? Ela falou que Curitiba. Eu perguntei quantos anos, ele falou que 80 anos atrás. 80 anos atrás, aqui no Brasil, na Curitiba, as mulheres, no mesmo tipo que nossas mulheres, nossas irmãs estão usando o véu completo, elas estão usando o véu completo. Estudamos a história além da Maria, além de esses 80 anos atrás que as mulheres estão usando, e outras religiões também era obrigatório usar o véu. Infelizmente que isso durante o tempo mudaram a cultura das pessoas, tiraram esse véu das mulheres. E hoje, até hoje, vocês sabem que há algumas igrejas que quando as mulheres entram na igreja, elas obrigatório usar esse véu. Até hoje, algumas que foi formar, algumas irmãs que foi formada da teologia, elas foram na rua, elas estão usando o véu. Isso está mostrando o que do véu não é só obrigatório no Islã. Antes do Islã também era obrigatório. Isso é parte da religião. Logicamente também, fora da religião. Isso o ser humano aceita isso também.
Sobre o véu, eu falei para algumas irmãs, mas é bom aqui também falar. Uma pessoa, duas laranjas, uma cascada, outra descascada. Depois de 2 dias voltamos. Qual dela ainda tem mais beleza? Mais bonita. Com casca. E 2 flores. Tiramos que 200 pessoas. Uma das flores deixamos para cada um está tirando, passando para o próximo. Outra só uma pessoa está tirando. Depois, qual dessas flores ainda tem mais tiro? Mais cheirosa ainda. Primeiro é que só uma pessoa está tirando. Isso é por isso que Deus criou as mulheres. Se ela é só para o marido dela, está livre para ela, mas não é para outras pessoas. Logicamente também isso assim. Além disso, temos outras palavras que sabemos ler e outra vez podemos conversar sobre essas. Nós temos 2, 3 programas que temos que fazer. Por favor, responde rápido. Sim. Olha. Não, só para fazer uma pergunta. Sobre as mulheres judias, eu não sei se é mito, mas falam que as mulheres judias, por questão delas não quererem usar o véu, que elas usam peruca. Será que é verdade isso? Ok. Acho que essa pergunta. Mais perguntas sobre o assunto, senhores? Foi muito bom, Xavier. Deus te abençoe. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Agradecemos. Senhora jornalista Shadia Kobeissi, foi muito bom, Deus te abençoe. Acho que raízes desse problema e conflito entre islamismo e ocidente, começo muito bom para analisar esse assunto que é muito sério, e europeus, você está vendo que todo dia está aumentando o nível de problemas com muçulmanos, e raiz onde acho que podemos achar esta apresentação maravilhosa da senhora sobre esse assunto. Também estamos esperando para livro que você está escrevendo sobre o Estado Islâmico. Para essa apresentação esperamos 4 meses, para livro menos. Ok, Deus quiser. Ok. Essa semana, São Paulo está abençoado pela presença do Senhor Carlos do Rio de Janeiro, e vamos escutar sobre atividades de muçulmanos, comunidade muçulmanas, e também Centro Islâmico Imam Hussein no Rio de Janeiro, com Salawat wa Muhammad wa Ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Primeiramente agradeço o Cher Sem Halilu por estar aqui. É sempre uma alegria vir do Rio para São Paulo para encontrar os irmãos, amigos e poder compartilhar alguns momentos de conhecimento, principalmente, foi o que a irmã Xavier falou. Vejo uma grande necessidade hoje da comunidade a gente passar a questão do conhecimento, a gente divulgar mais sobre o Islã, sobre a beleza que há por trás dos seus ensinamentos. Então, para quem não me conhece, sou o Carlos Menezes, do Centro Cultural Imam Hussein, do Rio de Janeiro. Agora, em agosto, nós estamos fazendo 3 anos que temos um espaço, uma referência para a comunidade xiita do Rio de Janeiro, graças a Deus.
E aos poucos, ao longo desses anos, a gente acaba encontrando alguns irmãos pela cidade, pelo estado do Rio de Janeiro, e aos poucos a gente está achando essas pessoas e conseguindo congregar. 2 semanas atrás, com a visita do Share, a gente conseguiu achar cerca de 10 libaneses que estão lá morando, vivendo na cidade de Rio de Janeiro. Aproveito e mando um grande salam para o irmão Reza, Ali, que estão lá na Uruguaiana, na parte de comércio de eletrônico. Semana passada também a gente teve a visita, encontramos o irmão do Congo, né, Hussein Mamali, a gente manda um salam para ele especial. Fernando Carim, norte do estado do Rio de Janeiro, recentemente deu uma entrevista para o UOL falando sobre a dificuldade dos muçulmanos diante dos atentados, né, como é ser muçulmano em período de grande propaganda negativa. E desculpa, às vezes eu estou distraindo porque as pessoas estão acabando me mandando mensagem aqui. A gente está transmitindo ao vivo pela internet, pelo Facebook. Então tem o nosso irmão Jefferson Luiz lá da fronteira da Amazônia, né? A gente mantém um contato e dou um grande parabéns para ele, porque eu sei quanto é difícil você estar isolado numa região que você não tem a presença de uma comunidade muçulmana, né? Você se sente às vezes sozinho. E graças a Deus, com a questão da tecnologia, a gente tenta aproximar essas pessoas, né? Então é uma coisa que a gente precisa também trabalhar, é usar a tecnologia em nosso favor. Hoje usam muito ela contra o Islã, como falar, né? A gente vai trabalhar isso, mostrar o outro lado do Islã, o que a mídia não mostra. Então a gente precisa usar a mídia que está à disposição